A gente fala hoje sobre uma iniciativa que tem a finalidade de fomentar e apoiar projetos e iniciativas na área cinematográfica aqui no interior paulista, envolvendo principalmente mulheres. É o projeto Mulheres Interioranas no Cinema. E a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, ela que é produtora cultural e coordenadora dessa iniciativa, Mariana Vita, que já esteve com a gente em outras ocasiões, outras entrevistas, e volta para mais um bate-papo aqui pela TV e Rádio Câmara. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Mariana, vamos lá, como é que surgiu essa ideia, né? Quando surgiu e a partir da identificação de quais demandas e quais espaços aqui no interior vocês sentiram a necessidade de criar uma iniciativa como essa? Uhum. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com cinema no interior, naturalmente as equipes começaram a ser formadas com uma maioria de mulheres. Desde o primeiro filme que a gente produziu em Bauru, até o segundo, o terceiro, cada vez foi crescendo cada vez mais a quantidade de mulheres na nossa equipe, né? E eu tenho visto muito esse movimento, assim. E aí eu tenho trabalhado com alguns projetos de formação anteriormente também, e a gente notou uma demanda por alguns cursos específicos. Então, por exemplo, confecção de bonecos para stop motion, cenotecnia, são cursos mais específicos, né, do que geralmente se dão, né? Direção de arte, direção de fotografia, direção de som, né, que são os cursos mais abrangentes, assim. Então, a gente buscou nesse projeto pegar pontos específicos para capacitar e aprimorar as mulheres nessas áreas. Então, a oferta de cursos, de oficina, de qualificação profissional na área do cinema para quem tem interesse, ou para quem já trabalha, ou para quem tem vontade de trabalhar com isso? Os cursos eles são voltados para dois públicos diferentes. Então, alguns cursos são mais abertos assim para um público geral, mas outros são mais fechados para públicos que já têm projetos, inclusive, que já vêm desenvolvendo algum trabalho na área, né? E a gente buscou nesse projeto trazer mulheres de cidades diferentes. Então, por exemplo, a gente deu uma oficina em Bauru, né? E a gente participou, foi a oficina de montagem com a Liane Sadi, e aí dela participou uma montadora de Piracicaba, outra de Assis, outra de Cândido Mota, então a gente foi, e outras duas pessoas de Bauru. Então a gente foi juntando pessoas de cidades diferentes, inclusive dando uma ajuda de custo para esse transporte, para garantir que elas pudessem se juntar ali nessa oficina e ter esse espaço de troca e de formação vindos de cidades diferentes. Hoje são quantas pessoas envolvidas nesse projeto e normalmente onde vocês realizam essas atividades de formação? A gente é uma produtora muito pequena, né? A Mamboa Filmes é uma produtora que eu divido com a minha companheira, que é a Fernanda, e a gente atua aqui na área do Oeste Paulista, né? Em algumas cidades diferentes, e basicamente uma produtora de duas pessoas. Então a gente agrega outras pessoas para fazer cada um desses projetos, né? Então, no projeto de Cinemateca que a gente tem aqui, a gente trabalha com mais duas pessoas. Nesse projeto de formação, eu divido a coordenação com a Priscila Salles, que é uma realizadora aqui de Assis. Então, a gente, mesmo com um espaço pequeno, né, a gente não tem muito bem um espaço físico, a gente tem uma sala, né, que é esse escritório de onde eu falo, cheio de plantas, mas a gente não tem um espaço. Então, a gente faz parcerias com o Galpão Cultural, aqui em Assis, a gente faz parceria com o espaço da Beltropa, aí em Bauru, né? Então, a gente foi fazendo parcerias em cada lugar, com Quino Olho, em Rio Claro, para poder, inclusive, aproximar os públicos desses coletivos, né? Do público que já é o local dessas cidades para frequentar o curso também. Você falou desses coletivos aí de outras cidades. Vocês perceberam que já existe, de alguma forma, alguns movimentos organizados em alguns espaços, algumas regiões aqui do interior, né, de pessoas que se dedicam a tentar fomentar, apoiar, estimular o cinema, né, o desenvolvimento de projetos envolvendo o cinema, especialmente com o trabalho de mulheres, né, à frente desses projetos? Sim, se você for juntar, né, alguns coletivos que estão recentes aqui, né? Aqui em Assis a gente tem o Polo Audiovisual do Velho Oeste, que está com duas mulheres à frente, né? Desse projeto. Tem o Plano Conjunto de Bauru, que tem muitas mulheres que participam, né? Tem o Arranjo Produtivo Local de Bauru também. Então, as mulheres elas estão participando muito desses espaços, elas têm contribuído bastante, e eu acho que um ponto-chave desse projeto também é poder juntar
essas mulheres de cidades diferentes, né, de municípios diferentes, para que elas também formem redes e fortaleçam essas redes, né? E consigam, inclusive, fortalecer esses laços, até afetivos, para poder trabalhar futuramente, né? E a gente troca muito, né? Uma produtora de Bauru conversa com uma de Piracicaba, com uma de Assis, e a gente vai trocando, se ajudando, né? Tirando dúvidas umas com as outras, compartilhando experiências. E isso também só fortalece o nosso próprio trabalho, né? Eu queria uma avaliação sua, né? Quais são suas impressões a respeito da participação feminina, não só a participação, né? Mas a forma como é divulgada a participação feminina no cinema de uma forma geral, né? A gente até coletou alguns dados aqui. Nas últimas 3 edições do Oscar, por exemplo, nenhum filme dirigido por mulher foi indicado ao prêmio. A gente teve em toda a história do Oscar apenas 3 filmes dirigidos por mulheres que venceram na categoria. Claro que o Oscar não é o único parâmetro que a gente tem para fazer uma avaliação, né, do que é desenvolvido, né, o que de bom é desenvolvido no cinema. Mas qual é a sua avaliação hoje sobre a difusão dos trabalhos, né? Tanto a participação feminina como a difusão dos trabalhos desenvolvidos por elas? Eu acho que, por um lado, a gente tem esse mercado maior, mesmo esse mercado maior, né, hollywoodiano, tem procurado aproximar mulheres, e é um movimento ainda muito devagar, mas mesmo esse, pelo menos, está tentando colocar uma máscara de que está indo nessa direção, né? Porque entende que hoje em dia não é mais socialmente aceito que isso aconteça, tanto é que você está citando isso aqui nessa entrevista, né? E por outro lado, a gente tem os outros movimentos, né? As outras circulações, né? Que são a da nossa realidade, né? O que a gente acessa. É o Filma Bauru, é o Janela Caipira, são os festivais do interior, o Festival de Cinema de Marília, né? O Festival, a Mostra Wallace de Araraquara. Então, são as mostras que localmente têm dado espaço para trabalhos de mulheres, né, para trabalhos que tragam realidades mais próximas das nossas, né, e de quem faz cinema aqui. Legal. Eu queria aproveitar e pedir para você divulgar as próximas atividades, se vocês já têm uma agenda para os próximos meses aí, de oficinas, de atividades de formação que vocês vão realizar, onde é que as pessoas que têm interesse em fazer buscam informações, têm que fazer inscrição prévia, como é que funciona tudo isso? A gente vai ter mais 3 cursos para frente e uma mostra nesse projeto de formação Mulheres Interioranas no Cinema. Então, o próximo curso que vai começar no dia 26 de setembro, vão ter 4 encontros, o curso vai ser online, então pessoas de qualquer cidade podem participar. E vai ser um curso com a Vitória Galhardo, que é nascida e formada em Bauru, é uma pesquisadora, doutoranda da Unesp Bauru, em comunicação, e a Vitória tem uma pesquisa muito interessante sobre cinema e transgressão. E aí é um ponto que dificilmente a gente encontra, né? Um espaço gratuito para debater esse tema, né? Falar sobre transgressão no cinema. E a partir desse ponto de vista, né, de pesquisadora e tal, uma atividade gratuita. Então, as pessoas que querem se inscrever, podem se inscrever pelo nosso site, mamboa.com.br. Mamboa é mamboa.com.br. E ali a gente vai divulgar também os outros cursos e a mostra que vai acontecer em dezembro. A gente vai ter um curso de preparação de elenco com a atriz bauruense Andressa Francelino. Esse vai ser presencial, em Assis. E vai ter um curso online também de distribuição de impacto social, que é justamente para a gente aprender a fazer os nossos filmes circular. E esse vai ser online também. Então, pessoas de várias cidades também podem se inscrever. Maravilha! A gente agradece a participação aqui no programa Espaço Aberto da Mariana Vita, ela que é produtora cultural e a coordenadora do projeto Mulheres Interioranas no Cinema, que tem essa ideia, essa proposta de estimular, apoiar, fomentar iniciativas, projetos na área do cinema aqui no interior paulista, especialmente envolvendo aí a participação feminina, o desenvolvimento de mulheres envolvidas com essas iniciativas. Mariana, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Obrigada. A gente agradece você também que participou e acompanhou a nossa entrevista. Lembrando que esse conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar no TV Câmara Bauru. Até a próxima!